No programa do Trabalhador, vou destacar o SINDAI, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no Estado da Bahia, tem como seu coordenador-geral o Gregório Rocha. E hoje eu vou entrevistar o Eric Maia, que é o coordenador de comunicação desse sindicato. E nós vamos então falar um pouco do que está acontecendo e que virou destaque também até no blog do trabalhador.com.br, onde vimos essa informação vinda do site do SINDAI, que falou em relação ao Senado, que passou a boiada no saneamento brasileiro e aprovou a privatização da água. Diz a matéria que o Senado Federal colocou, foi na noite da quarta-feira, o seu carimbo numa medida ultrajante para o Brasil, que é o projeto da Lei 4.162, também chamado de PL da Coca-Cola, que leva à privatização da água, ao desmonte progressivo das companhias estaduais e de toda a estrutura de saneamento que, com muito esforço e dinheiro público, foi construída no país até aqui. Ele foi aprovado por 65 votos contra 13, depois de anos de intensa e heróica resistência dos movimentos social e sindical, além de alguns bravos parlamentares. Nos últimos anos, inúmeros projetos que visavam privatizar o saneamento foram derrubados diante da forte mobilização social, dentre eles 2 medidas provisórias editadas mais recentemente, a 844 e a 868. A luta ainda não está perdida, vai continuar, agora sendo questionado, então, na Justiça, diversos dispositivos no PL 4.162, que fere a Constituição e a autonomia dos municípios. Superada, então, no Senado, a medida vai para a sanção do presidente Bolsonaro, que é o autor dela e sobre a qual tem muito interesse. Afinal, ele colocou no Ministério da Economia o banqueiro Paulo Guedes para comandar a política de venda do patrimônio nacional. O saneamento é praticamente o último pilar de soberania razoavelmente preservado do capital estrangeiro, pois a partir do golpe de 2016, que afastou a presidente Dilma da presidência, o país abriu mão de suas principais riquezas, como petróleo, energia, recursos minerais e etc. Diz aqui a informação do site do SINDAI. E é com o Eric Maia que eu vou conversar e falar a respeito desse momento que é triste em relação ao saneamento brasileiro, com esse momento que aprova a privatização da água. Eric Maia no programa do Trabalhador. Muito obrigado por sua participação. Olá, Ranieri, queridos e queridas ouvintes da Rádio Metrópole. É sempre um prazer poder falar nesse espaço. Essa semana, o setor de saneamento básico do país teve um grande retrocesso, que foi a aprovação do PL 4162. Esse projeto de lei, ele modifica o marco regulatório do setor de saneamento para beneficiar as empresas privadas e retira o papel do Estado na obrigação de fazer investimento. Então, essa é uma luta que nós, entidades sindicais e sociedade civil, estamos travando mais recentemente desde o início do governo Temer e que nesta semana, infelizmente, culminou com a aprovação desse projeto, que no nosso entendimento trará consequências muito danosas para a população, principalmente aqueles municípios mais pobres e a periferia das grandes cidades, que compõem a grande parte hoje dos locais de menor acesso aos serviços essenciais de saneamento. Então digo isso porque, ao delegar o setor privado a ter que investir nessas localidades, é de uma enorme responsabilidade, uma vez que o setor privado não tem interesse, nós sabemos disso, de investir onde não tem lucro. Locais de população de baixa renda que depende muitas vezes de tarifa social. Então, uma das primeiras consequências desse projeto, sem dúvidas, será um aumento tarifário muito expressivo, porque para o cumprimento das alegadas metas de investimento, eles certamente haverão de transferir todos esses custos à população. E mesmo assim, isso não vai garantir, por si só, que esses recursos serão efetivamente implementados, porque temos inúmeros exemplos no Brasil e no mundo que a experiência privada no setor de saneamento não deu certo, porque além de altas tarifas, eles não entregaram os investimentos que prometeram, e isso fez com que muitos municípios, com toda razão, retomassem a prestação do serviço para as mãos públicas. Isso aconteceu na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Argentina, na Bolívia, e aqui no Brasil temos o exemplo vergonhoso de Manaus, que tem hoje um dos piores serviços de saneamento do país, dos municípios acima de 200 mil habitantes. E lá, notem, foi privatizado há 20 anos atrás. Então nós acreditamos que com essa lei, a ser sancionada pelo presidente da República, muitos municípios serão lançados à própria sorte, já que o setor privado não terá interesse de investir tomando prejuízo. E também os governos
não vão colocar dinheiro. Isso está claro. E como é que fica em relação aqui ao estado da Bahia, hein, Eric? Para se ter uma ideia, na Bahia, mais de 80% dos municípios não dão lucro, analisando as condições tarifárias atuais, o que leva a presumir duas coisas. Ou terá uma elevação tarifária muito grande, que garanta esse equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ou eles ficarão sem investimento, já que o governo federal e estadual estão lavando as mãos e não vão colocar dinheiro público para esses municípios. Então, o modelo estatal que defendemos e que é praticado hoje, garante que municípios superavitários, ou seja, aqueles municípios que dão lucro, colocam recursos indiretamente para aqueles menos favorecidos, ou seja, aqueles que não dão lucro, no que é chamado de subsídio cruzado. E com esse novo marco regulatório, isso praticamente vai acabar, né? Sabemos que é preciso avançar muito ainda na prestação de serviço e que há muitos desacertos hoje, mas o governo federal perdeu uma grande oportunidade de fazer um debate sério ao defender o lobby do setor privado sem olhar para as consequências de estar prejudicando o desenvolvimento do setor ao invés de estar ajudando. Isso porque eles aprovaram muitas coisas nesse marco legal que, no nosso entendimento e no entendimento de muitos especialistas, fere frontalmente a Constituição, principalmente porque atropela a autonomia dos estados e também dos municípios, e certamente será objeto de ações de inconstitucionalidades no STF, o que gerará insegurança jurídica e que pode levar ao atraso de investimentos. Então, esse é o quadro geral que está colocado, mas saindo um pouco do âmbito federal e vindo aqui para a Bahia, também temos um grande problema, que é a tentativa de abertura de capital da Embasa, né, com as vendas de ações. O governador tem dito isso em muitas ocasiões. E a questão é que não há razão que explique essa dilapidação do patrimônio público, a não ser que seja para cobrir eventuais rombos do governo do estado. Uma vez que a Embasa hoje tem uma situação financeira sólida, baixo endividamento e capacidade de captar recursos em bancos nacionais e internacionais com taxas de juros inferiores a 2% ao ano. Então, isso é importante porque possibilita que a empresa possa fazer frente aos investimentos que sabemos que são necessários. Isso tudo sem ter que fazer um tarifaço, como se dá no setor privado, que tem tarifa média 35% maior que a tarifa do setor público. Portanto, nós vamos brigar e lutar para que a empresa se mantenha 100% público. Para se ter uma ideia, a Embasa tem um projeto de autossuficiência energética com a implantação de parque eólico e de biogás, com aproveitamento dos gases provenientes das estações de tratamento de esgoto, já que a Embasa hoje gasta em cerca de 200 milhões de reais por ano de conta de energia, mas parece que está sendo boicotada. E se depender da gente, vamos resistir e provar que podemos ser melhor e que o saneamento nas mãos públicas é o melhor para o interesse da população baiana. Bom, agradeço a sua participação, Eric Maia, coordenador de comunicação do SINDAI. Valeu, muito obrigado pela oportunidade de estar falando na Rádio Metrópole. Um forte abraço e vamos à luta e vamos à vitória. Aí então, entrevistei o Eric Maia, coordenador de comunicação do SINDAI, o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia, aqui no programa do Trabalhador e da Trabalhadora Brasileira. Acesse blogdotrabalhador.com.br